Gabigol. O Gabigol, acontece o seguinte, o Corinthians agora só vai aceitar reabrir negociações com o Flamengo, não há negociações abertas ainda, mas há o interesse. O Corinthians gosta muito do Gabigol, ele seria o primeiro reforço do Corinthians, né, para a temporada 2024, era Gabigol e o restante que o Corinthians ia atrás no mercado. Não ficou nenhum clima ruim que não dê para ser contornado, para abrir uma negociação. O Corinthians até evita falar sobre o assunto, né? Se, por exemplo, você for perguntar para a diretoria do Corinthians, eles com cautela e com sabedoria não vão ficar trazendo detalhes de como foi aquela negociação lá atrás, por que deu certo, por que não deu, exatamente para não criar um clima ruim, né, entre Corinthians e o Gabigol. Então o Corinthians tem respeitado muito isso, porque no fundo há interesse do Corinthians, claro, mas esse interesse não é um interesse cego, tem que ocorrer algumas coisas agora para encaixar alguma coisa. Primeiro, o jogador tem que querer, coisa que ele não quis lá atrás. Segundo, né, o Corinthians não vai aceitar pagar pelo jogador, vai ter que vir só por salários, então teria que vir de graça. O Flamengo teria que abrir mão. É bom a gente lembrar que no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, o Flamengo também não pode fazer muita coisa. O Flamengo também parece não estar muito afim, né? Isso é uma percepção minha, com as informações que eu tenho por trás. O Flamengo parece que não está muito afim de segurar o Gabigol, então talvez até aceitaria liberar de graça. Então hoje, tá? Hoje para Gabigol, para a gente matar esse assunto, porque pipoca para cá, pipoca para lá, o Gabigol põe foto de um gavião, posta foto de um gavião, aí daqui a pouco sai que não sei mais o que, o Gabigol quer ir embora, vestiário, aquela coisa, é isso, tá? Se o Gabigol quiser jogar no Corinthians e fechar somente com salários, o Corinthians vai pagar um baita salário para ele, um baita salário que seja, claro, compatível à realidade do clube, mas nada mais para comprar direitos de imagem, nada disso. Então ele interessa ao Corinthians, mas não há negociação aberta. Essa é a informação honesta e certeira, e como eu costumo dizer, na temperatura certa, meu irmão. Fora isso, é conversa fiada. Deixa seu like aqui, vamos seguir falando mais do Coringão nesse blend. Informação importante, e aquela informação que é verdadeira, tá? Que você vai descobrir aqui no canal Café do Setorista. Sabe quanto o Corinthians negocia hoje e tem que pagar uma conta que foi deixada, né, por Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade, Alessandro, enfim, Duílio e companhia? O Corinthians tem uma dívida hoje de 63 milhões, isso mesmo, 63 milhões com os jogadores que deixaram o clube. O Rojas está nessa conta, tá? Então tem aqui Matias Rojas, tem Renato Augusto, tem Gil, Juliano, Fábio Santos, enfim, são vários jogadores que deixaram o Corinthians, né, no início desse ano, final do ano passado, quando encerraram, né, os seus contratos com o Sport Clube Corinthians Paulista, uma dívida, né, que a antiga diretoria, né, mais uma herança, né, de Duílio Monteiro Alves, muitas heranças maravilhosas, né, que foram deixadas, são 63 milhões de reais, tá? O Corinthians quer sentar com todos eles, fazer acordos, né? Porque não dá realmente para ficar devendo esses atletas, daqui a pouco sai matéria para tudo quanto é lado. O Corinthians deve isso, o Corinthians deve aquilo, o Corinthians deve Renato, o Corinthians deve não sei quem. Então o Corinthians quer sentar e negociar essa dívida, que não é pouca, hein? 63 milhões, já inclui Matias Rojas, informação quentinha para você aqui no canal Café do Setorista, tá? Então, o Rojas entra na conta, tá? Já avisando, né? Aliás, uma vergonha, né? O Rojas, desde que chegou ao Corinthians, não tinha recebido R$1. Cara, isso é uma vergonha para a instituição, né? O único valor que foi pago foi da atual diretoria, que pagou a primeira parcela do acordo, né? E por 1.000 coisas não conseguiu pagar a segunda parcela. Então, a situação, né, do Corinthians não é nada boa. 63 milhões de reais em dívida, tá? Com esses jogadores, né, ex-jogadores do clube, incluindo Matias Rojas, e é uma conta que vai precisar ser paga e o Corinthians vai sentar para tentar fazer acordos com esses atletas. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, do Ilho, né? Como eu intitulei aqui nos últimos 3 anos, o pior presidente da história do Sport Clube Corinthians Paulista. Deixe seu like, comenta aqui embaixo.